Olá, eu sou Sandra Persen e esse é o Indústria Tá On, o momento que a gente fala das coisas boas da indústria, porque a indústria está em tudo, a indústria está em todo lugar. E se é bom para a indústria, é bom para o industriário, é bom para o industrial e é bom para você. E é tudo isso que nós vamos abordar hoje no nosso programa, recebendo convidados especialíssimos, a começar pelo economista Rafael Lucchesi, diretor de Educação e Tecnologia da Confederação Nacional da Indústria, CNI, e recém-possado presidente do Conselho Administrativo do BNDES. Presidente, um prazer recebê-lo. Um prazer todo meu. Me sinto mais como um executivo do SESI, do SENAI, da CNI, do Sistema Indústria, com um enorme entusiasmo na agenda do desenvolvimento industrial brasileiro e da educação. Presidente, para mim, aqui, só tem o presidente Sandro Mabel. Presidente Sandro Mabel, que nos dá a honra de participar do Indústria Tá On mais uma vez. Olá, presidente, tudo bem? Olá, Sandra. Olá, Lucchesi. Hoje o nosso programa aqui realmente está recheado com essa figura exponencial que é o nosso professor Lucchesi, que hoje é presidente do Conselho de Administração do BNDES, o maior banco aqui do Brasil e um banco de desenvolvimento. Precisava alguém desenvolvimentista, que tivesse a visão da indústria, principalmente nesse período onde nós falamos tanto que precisamos reindustrializar o país, colocar uma pessoa certa lá. Mas ele é craque mesmo, no SESI e no SENAI, o que faz lá pela CNI na educação. E nós temos aí aprendido muito com ele, mudou a forma de se fazer a educação de todo o sistema e, logicamente, o Goiás tem sido beneficiado por isso. Por isso, Lucchesi, é um prazer te receber aqui, que a gente está junto com você, junto com a sua equipe, somos admiradores do trabalho que você faz nessa área de educação e temos seguido aí à risca, procurando às vezes fazer uma inovação, procurando às vezes fazer alguma coisa a mais, mas sempre em contato, sempre desenvolvendo em conjunto, e ele nos estimula muito nisso daí, então é muito bom. Obrigado aí pela presença. Então, vamos só rodar a vinheta rapidinho e já a gente começa com o nosso podcast, a Indústria Tá On. Rapidinho. A Indústria Tá On e eu, Sandra Persen, estou junto com vocês, ou também junto com Rafael Lucchesi, ele que é diretor de Educação e Tecnologia da CNI e recém-possado presidente do Conselho Administrativo do BNDES, e com o nosso presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, Sandro Mabel. Para começar, a gente gostaria de saber, Rafael Lucchesi, o que a gente vai poder esperar dessa sua gestão frente a esse Conselho Administrativo do BNDES? De administração, de administrativo não. Manda em todo mundo lá. Bom, na solenidade de posse do presidente Mercadante, o presidente Lula falou da importância do banco. Então, é uma agenda em que o governo tem claro essa importância. O papel de um conselho de administração é pensar o estratégico. E, de fato, quando nós olhamos para a realidade brasileira, é muito importante haver uma recapitalização do BNDES. É muito importante para o financiamento dos investimentos industriais, da formação bruta de capital fixo. Então, no período recente, desde 2015, há quase 1 trilhão, mais de 900 bilhões, foram transferidos do BNDES para o Tesouro. Então, eu acho que o banco tem que ser recapitalizado, ele reduziu muito o seu tamanho, está com menos de 1%, acho que ele tem que ficar ali ao redor de 2% do PIB, já foi 4%, talvez 4% seja excessivo, mas 2% está numa agenda importante. E por que isso é importante? Nós temos no Brasil um sistema financeiro que tem o dinheiro mais caro do mundo. As taxas de juros são muito caras no Brasil, há uma elevada concentração bancária, são 5 bancos, 3 privados, 2 maiores, que é o Bradesco e o Itaú e o Santander, e 2 públicos, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica.
Então, nós precisamos ter no Brasil a taxa de juros que assegurem competitividade. Nós temos uma taxa de juros no Brasil que ela é, em média, 8 vezes superior à dos países desenvolvidos. O spread bancário no Brasil ele é muito caro. Quem perde com isso? Quem perde com isso são os empresários e as famílias. Então, a pergunta que se faz é, numa atividade fortemente regulada pelo Estado, porque são normas, né, a estrutura é toda normatizada, porque nós temos uma regulação que permite esse nível de distorção, esse elevado poder de mercado, que é uma distorção do ponto de vista do sistema econômico. E o que ocasiona juros tão elevados? A inibição do investimento. O que aconteceu no Brasil nas últimas décadas? O Brasil foi o país que mais se desenvolveu durante 50 anos. Ano passado, o Brasil fez 200 anos. Com 2 séculos de existência, seria um bom momento da sociedade brasileira deitar no divã e fazer uma reflexão. Quando nós fomos bons? E o que nós precisamos fazer para superar problemas históricos e criar uma agenda de um projeto de país que possa trazer mais bem-estar, mais riqueza, um círculo virtuoso de desenvolvimento sustentável. Durante 50 anos, o Brasil liderou o crescimento no mundo, entre 1930 e 1980. O segundo é o Japão, só para ter uma ideia de como o Brasil foi assim, uma liderança inconteste. Claro que nós saímos de uma condição de um país agrícola e rural. E ao final dos anos 70, nós éramos a 8ª economia, com um parque industrial absolutamente consolidado, que foi decisivo, inclusive, para a recuperação das crises do choque de petróleo, produzindo aqueles enormes superávites na balança comercial. Era o Brasil e a Alemanha que tinham os grandes superávites de então. O que aconteceu desde então? Nós perdemos essa agenda de desenvolvimento. E para quem nós passamos o bastão? Para a China, para Taiwan, para a Coreia do Sul. Olha que incrível. Em 1980, a produção industrial brasileira era maior que a produção da China e da Coreia do Sul somadas. Hoje, a produção industrial chinesa é 25 vezes maior que a produção brasileira. E mais, a produção industrial chinesa corresponde à soma de Estados Unidos e União Europeia. Nesses últimos 40 anos, a taxa de crescimento do Brasil foi a metade dos países ricos. Ou seja, aquela ideia que os países em desenvolvimento teriam taxas mais aceleradas para emparelhar nos países ricos, se perdeu. Aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil. Na China, na China não. Na China foi um sucesso. Pois é. A China entendeu o que o Brasil fazia, como a Coreia do Sul entendeu o que o Brasil fazia e se aplicaram direitinho, ultrapassaram a gente e a gente comeu uma poeira danada. Então, a agenda de desenvolvimento industrial, presidente Santos, você sabe disso, ela é extremamente importante. E por que ela é importante? Porque ela vai gerar melhores empregos, ela gera maior dinamismo econômico. As cadeias são longas, elas vão criar uma estrutura mais sofisticada de serviços. E tudo isso gera um efeito dinâmico. E no mundo inteiro, o desenvolvimento industrial é fortemente articulado com a agenda de políticas públicas. Os Estados Unidos têm uma indústria naval altamente competitiva? Tem. Quem fez ela? Sobretudo encomendas públicas. Os Estados Unidos têm uma indústria de TIC fantástica? Tem. Desde o projeto Apollo, da NASA, e todas as consequências que vêm a partir daí, tem uma forte coordenação do Estado, com encomendas. Na Alemanha nem se fala, na Europa de uma forma geral, a China, então, dispensa comentários. O Brasil tem que voltar a reaprender a fazer políticas de longo prazo. O que aconteceu no Brasil é que, com a redemocratização, a sociedade meio que criou um consenso equivocado que planejamento era algo autoritário. E a gente criou um sistema político muito diferente do resto do mundo, né, com uma miríade de partidos, que faz eleição a cada 2 anos. E tudo muda.
Então a gente tem que ter uma visão de maior continuidade e escapar dessa armadilha que nos condena ao atraso, que combina uma carga fiscal, o presidente Santos pode falar horas sobre isso, uma carga fiscal para a indústria que é o dobro da média dos nossos competidores diretos, o dobro, 2 vezes. E associado a isso, taxa de juros muito elevadas. Então, hoje teve um seminário na Fiesp, o presidente Josué falou claramente que as taxas de juros no Brasil estão no lugar errado. Não faz sentido, considerando o volume da dívida pública brasileira frente ao PIB, que é 1/3 de outros países, nós pagarmos uma taxa de juros tão elevada como justificativo o vínculo fiscal. Então, a gente tem que calibrar melhor essas questões no sentido de prover o melhor desenvolvimento para o país. E de que forma que o BNDES, né, de que essas políticas públicas vão pautar a política do BNDES? Eu acho que a agenda principal, você tocou num ponto-chave. O ponto principal é que o Brasil tem novas oportunidades à frente. Nós perdemos muitos nas décadas passadas, em todo esse período, mas a agenda de descarbonização das cadeias produtivas, transição energética, a emergência climática e também uma nova geopolítica que está nascendo frente ao conflito, seja da guerra da Ucrânia e seja de uma tendência de maior pressão entre Estados Unidos e China, o Brasil pode sim receber blocos de investimentos, investimento direto estrangeiro, em torno da agenda da nossa matriz energética limpa. Além de ser um grande exportador de energia renovável, inclusive com a agenda de hidrogênio multicor, verde, azul, marrom, cinza, o Brasil pode se colocar como um grande player nessa área e utilizar a agenda de energias renováveis para descarbonizar as suas cadeias, como, por exemplo, a produção do aço verde, e aí com maior agregação de valor. Além de estratégias de desenvolvimento em cada segmento. No agronegócio, se nós pegarmos a relação, a quantidade de peso, valor, o agronegócio brasileiro tem um efeito de valor que é 1/10 da pauta de exportação holandesa, por exemplo. Nós precisamos agregar mais valor à nossa estrutura econômica. Na área de commodities, nós precisamos não apenas produzir minério de ferro ou petróleo, mas ser capazes de incorporar e desenvolver tecnologias nessas áreas para o qual o Brasil apresenta vantagens competitivas, evoluir na cadeia de agregação de valor. Eu acho que o BNDES tem um papel-chave em atuar nessas estratégias industriais, bem como no setor de fármacos, no complexo industrial de saúde. Por quê? Porque nós temos uma economia forte, nós temos um mercado interno significativo, nós temos o SUS e podemos pensar nessas estratégias que certamente vão redinamizar a nossa economia. Na área de TIC também, de digitalização, de produtividade, nós precisamos, até porque ela é transversal a todos os segmentos, vai da indústria de alimentos, a construção civil, calçados, até eletroeletrônicos, seguramente a agenda de digitalização vai ter um papel importante em ganho de produtividade, de eficiência sistêmicos. Então, talvez esses seriam os principais eixos que eu acredito que deveriam ser os eixos chaves de desenvolvimento industrial para o Brasil. Agora, o senhor falou que tudo depende também dos juros entrar no lugar certo, né? E o presidente Sérgio Mabel comandou recentemente uma discussão aqui na Federação das Indústrias de Goiás sobre esse projeto de reforma tributária que está em tramitação e que precisa ser aprovado, mas que dentro também de uma pauta que seja positiva para esse desenvolvimento industrial. Presidente Sandro, o que o senhor espera da reforma tributária para que realmente a gente possa alavancar o desenvolvimento, não só industrial, o desenvolvimento total do país? Bom, acho que tem alguns... reforma tributária não é um assunto fácil de ser conversado sobre ele, e nem de efeito, pode-se dizer assim, muito imediato. As reformas tributárias carregam com ela
uma dose muito grande de governo, ou seja, o governo quer dar uma ajeitada em arrecadação, os estados também, o governo que eu faço é o governo geral, o estadual, o municipal. Ninguém olha para a reforma tributária e fala, não, vamos fazer uma reforma bacana para baixar imposto. Você vê que ninguém fala nisso. As pessoas falam que vão simplificar, que vai isso, que vai aquilo. Eu fui relator de uma reforma tributária em 2008 e sei como é que funciona esse processo. Eu acho que a reforma tributária ela é importante se ela vier acompanhada toda ela de decisões não remetendo para o futuro. A lei complementar vai disciplinar como vai ser, lei complementar vai disciplinar como é aquilo. E sim uma reforma tributária que nós fizemos em 2008, que dizia o seguinte, enquanto não tiver a lei complementar que vai disciplinar isso, aí você bota dentro dos atos das disposições transitórias da Constituição, uma vez que é uma PEC, você coloca a regra. Usa-se a regra de distribuição pelo FPE, usa a regra de distribuição por isso. Os comandos têm que ser firmes. Vai se criar um fundo, o governo, à medida que entre a PEC para funcionar, o governo entregará. Entregará, quer dizer, não é pode contingenciar, não pode nada, tem que entregar para um determinado fundo. Então, se for uma PEC que tenha seriedade nas colocações e não fique dependendo de coisas que não vão acontecer, que o pessoal fala da Lei Candir, para dar como exemplo, que os fundos acabam não sendo suficientes, não são pagos e fica aquela confusão com todo mundo, e exportadores que não podem utilizar o seu crédito, ele tem um crédito que acaba virando despesa, porque ele não tem o que fazer com aquele crédito. Então tudo isso daí são coisas que a reforma tributária pode resolver se ela for feita com essa seriedade. Eu fui ao relator conversar com ele essa semana passada e exatamente sobre isso daí. E nós debatemos aqui com o Bernardo Arpi e com o coordenador, que é o deputado Reginaldo Lopes e o deputado Glaustin, que fazem parte do grupo de trabalho. Agora, um ponto que o Rafael Luquez coloca, que é muito importante, que essa questão dos juros, eles são imediatos. É uma decisão imediata, que além de nós não termos uma política industrial que não diz assim, a China teve uma política industrial, a Coreia também é o seguinte, eles não produzem um monte de coisa. Então eles falaram, nosso negócio é industrializar, então nós vamos industrializar tudo. Ao que custo? Ao custo que precisar para nós vendermos para o mundo inteiro. Aí eles compram as commodities, industrializam e o Brasil fica vendendo commodities. Nós temos que ter decisões claras sobre a industrialização de commodities, trazer novas industrializações para o país, exportar dos nossos vizinhos. Então você vê, nós temos uma Argentina aí que exporta o trigo dela às vezes para a Europa ou para outros lugares, enquanto nós poderíamos ser um país que pegamos todo esse trigo, toda essa soja e industrializamos ela dentro do Brasil, que é exatamente o que os países asiáticos estão fazendo pela falta de até recursos naturais que eles têm. Então, dentro disso, essa política é importante ser colocada e eu acredito muito que esse assunto vai se fazer. Quando eu vejo um Luquez aí num conselho de administração, é uma pessoa que sabe o rumo que precisa fazer isso, então vai ser muito bom. Mas, por outro lado, esses juros que inclusive hoje o presidente da Fiesp colocou como pornográficos, né? De tão caros que eles são, tão esquisitos que eles são, realmente é uma coisa que pode ser modificada de curto prazo. Por quê? Muita gente fez investimento, enquanto o juro estava em 2%, 3%, uma inflação super baixa e de repente isso destampou e hoje o juro baixo que tem hoje no país é 20% ao ano, que é 6% mais Selic, entende? É 6% de correção. Mais os 13,5%, que é a taxa básica. Mais os 13,5% da taxa básica. Mais os 13,5% da taxa básica. Então, que dá 20%. Esse é um juro para o cara que é bom pagador, tem esse juro com muita garantia, fé e tal, ele leva o juro dele. Então, 20% ao ano é um juro que não tem como você fazer investimento com um juro desse. E de que forma o BNDES pretende estimular micro, pequenas, médias empresas diante desse cenário? Esse é um grande desafio que, na posse lá do presidente Mercadante, o presidente Lula encomendou, e nas interlocuções que o Conselho tem tido com a diretoria, a apresentação da discussão estratégica do banco, isso está claro. O BNDES vai ampliar os esforços dele no financiamento dos pequenos negócios, o que é muito bom, porque todas as políticas de desenvolvimento industrial e desenvolvimento econômico no mundo, elas miram sempre em pequenas e médias empresas.
Na economia, não são as grandes empresas que de fato lideram os países, mas são clusters, são complexos produtivos. Então, a grande empresa lidera, mas esse sistema é composto por uma miríade de um complexo industrial formado por inúmeras dezenas, centenas, milhares de pequenas e médias empresas. Então, a competitividade sistêmica, ela se dá, sobretudo, no apoio aos pequenos negócios, porque isso tem um papel chave de estabelecer o maior ganho de produtividade. A produtividade seria como uma grande planta de fluxo contínuo. E aí a capacidade máxima de produtividade vai ser determinado pelo tubo de menor vazão. Então, você remover esses gargalos que existam na baixa produtividade dos pequenos negócios é extremamente importante. Não só pela atuação do SEBRAE, do SENAI, onde se fazem necessários, ou do SENAC, ou do SENAR, mas também do BNDES. O BNDES vai ser um parceiro importante nessa agenda estratégica de criar sistemas produtivos com maior eficácia. E isso se faz se nós olharmos a política industrial alemã, se nós olharmos o que os sul-coreanos estão fazendo. Então, você apoiar a sua estrutura industrial é muito importante, a sua estrutura econômica é muito importante. Também é importante, Sandro, que tanto eu como o Luquez estamos nesse meio hoje, que é a questão da educação. Educação profissionalizante, é você melhorar o nível das pessoas, do trabalho, dos jovens que vão vir para o trabalho. Você não constrói também indústria se você não tiver mão de obra para fazer isso. Que você vê quantos postos da indústria estão abertos que não são preenchidos. Então, a demanda por mão de obra qualificada ela é muito grande. Essa demanda por mão de obra qualificada é que então nós temos conversado, a CNI, o SESI, o SENAI, a FIEG, todos nós temos trabalhado muito para aumentar esse número de qualificação de mão de obra, que aí é onde que se fala, também esquecemos disso ao longo do tempo. Não se teve uma revolução educacional como se precisava ter, entende? O Kes hoje colocou bem isso na nossa reunião que nós tivemos. Então, aqui na FIEG, hoje nós estamos pensando, nós temos um conselho, qual ele faz parte também, honroso, por sinal. Primeiro ele faz parte do nosso conselho, agora que ele faz do BNDES. Mas é um conselho. Deu sorte, né? É um conselho de pensadores da educação do futuro. Nós procuramos esses homens, são as pessoas que mais encontram, homens e mulheres, mas entendem para onde vai indo a educação, tecnologia e tudo mais. Então, é um conselho com 10 conselheiros de altíssimo nível e que conseguem, então, nos mostrar qual que é o futuro e nós tentamos trazer esse futuro para o presente. Então, isso vai destacando. Eu tenho certeza que para o estado de Goiás vai ser muito bom e o Luquez, como pensa nacional, dizia que nós vamos replicar para o Brasil todo. Um dos assuntos discutidos, inclusive, nesse conselho é o futuro da educação à distância. Aliás, não só o futuro da educação à distância, mas que a educação à distância também faz parte do futuro. De que forma que o SESI e o SENAI estão fortalecendo essa educação à distância? Olha só, primeiro eu quero fazer uma referência muito elogiosa, já tinha feito aqui em off, ao presidente Sandro Mabel por montar esse conselho. É muito importante você ver o nível de consciência empresarial, entender que na sociedade do conhecimento, a educação tem um papel de centralidade, não só para a cidadania, não só para a felicidade das pessoas, mas para a competitividade dos países. Então, o presidente Sandro teve essa sensibilidade, mas, para além da minha escolha, ele chamou pessoas do mais alto nível e que estão, elas, inclusive, dando enormes contribuições, mas também se surpreendendo, não a mim, mas eles estão se surpreendendo pela excelência do sistema indústria aqui de Goiás. Então, hoje eles viram algumas experiências excepcionais aqui de Goiás. Goiás é uma das joias que nós temos no nosso sistema indústria, com alguns projetos incríveis. Então, essa agenda de dar visibilidade, centralidade ao debate de educação é um ponto de inflexão
muito importante na sociedade brasileira, porque nós vivemos num país que é um país de industrialização retardatária, de capitalismo tardio. Nós fomos colônia, nós tivemos mais de 300 anos de escravidão, então tem algumas dívidas históricas que estão na nossa sociedade. E no século XX, no pós-guerra, nós fizemos uma revolução industrial. Todos os processos históricos de revolução industrial, eles foram acompanhados de uma revolução educacional. O que esse crescimento estupendo da China está associado a uma revolução educacional. A essa enorme potência de desenvolvimento na Índia está associado a uma revolução educacional, como foi a Revolução Industrial Europeia, como foi os Estados Unidos pós-guerra de secessão e toda a ascensão da economia norte-americana. O Brasil negligenciou isso. Nós fizemos a Revolução Industrial e não tivemos a preocupação, o cuidado, a sofisticação de fazer uma revolução educacional. Então, quando eu vejo lideranças importantes de um grande empresário, como é o presidente Sandro Mabel, com passagem pela política durante um bom tempo na sua vida, ou seja, foi um doador para a agenda de refletir o país, eu acho isso muito importante. Por que isso se coloca hoje como muito importante e tem a ver com a pergunta sobre o uso de tecnologias? Nós estamos vendo, a primeira revolução industrial tinha uma tecnologia disruptiva, máquina a vapor. A segunda, motor elétrico e motor a combustão interna. Foi o que desenhou as cidades do século XX, que deram mais ou menos a civilização moderna. A partir dos anos 70 do século passado, nós tivemos a microeletrônica e a telecomunicação. O objetivo do programa Apollo não era colocar um homem andando na Lua, era dar aos Estados Unidos a liderança das duas principais tecnologias. Agora nós temos uma miríade de novas tecnologias. O barateamento do chip, com inteligência artificial, com produção integrada e conectada, indústria aditiva, tem dado um conjunto de novas tecnologias muito fortes. E a gente pode usar todo esse pacote de tecnologias para acelerar o processo de aprendizado na escola. O Senai está fazendo isso muito fortemente com o programa Senai Mais Digital. Desnecessário falar que o Senai de Goiás tem sido um parceiro extremamente importante nessa agenda. Acho que isso é transformacional. Nós vamos ter experiências aí muito legais. O Senai está fazendo uma enorme parceria com a Google e isso vai acelerar muito nossa transformação digital. Então, isso vai ser importante para criar uma externalidade de apoio ao desenvolvimento industrial brasileiro. E aí é legal ter SESI e Senai trabalhando nessa agenda para apoiar a indústria brasileira a ser mais competitiva, a estar na indústria moderna e do futuro. É interessante, Lucas, eu sei que você tem um voo agorinha, mas eu acho que o SESI e Senai, eles estão começando, eles já estão fazendo essa transformação na educação, essa revolução educacional. A gente vê agora nesse final de semana, pelo torneio de robótica, o resultado maravilhoso que foi a introdução de novas tecnologias dentro da sala de aula, né? A adequação, a transformação do pensamento desses jovens, dessas crianças, então, que tem sido visto e comprovado em resultados de competições, não só no Brasil, mas mundo afora. Então, é o início de uma revolução educacional. É verdade. E Goiás brilhou nesse torneio, fez o maior torneio de robótica, como o Goiás brilhou em outras edições. Uma equipe de estudantes do SESI, daqui de Goiás, resolveu um problema que há décadas milhares de engenheiros da NASA não tinham solucionado, que era como você tornar a vida no espaço mais adequada, mais ajustada, porque como a biologia se altera muito no espaço, as pessoas não sentiam o sabor do que comiam, o que acabam com longa permanência no espaço deprimindo. Então, um conjunto de estudantes do SESI bolou um chiclete comestível que devolve ao paladar, masca aquilo meia hora antes
e devolve ao paladar. E aí os astronautas vão ficar de boa lá no espaço porque vão saborear a comida. Olha que coisa legal. Só que isso é o talento, isso não é um estalar de Deus. É um processo de mentoria, de desenvolvimento, de empoderamento dos jovens nessas escolas nossas do SESI. Isso é muito legal e que o SESI aqui de Goiás tem se aplicado muito. Não é a robótica pela robótica. Nós colocamos a robótica como uma nova forma de entender o processo educacional. A escola que eu estudei, o presidente Sandro estudou, era uma escola fordista. Era uma escola que os sinais, os símbolos, eram todos associados a uma fábrica do século XX. A economia do futuro, a indústria do futuro, tem mais a ver com inteligência artificial, com algoritmos, com capacidade de interpretar informação, com a economia digital. Isso é fantástico, isso é entusiasmante. Alguém precisa criar um canal cultural de levar isso para a sociedade. É isso que nós, do SESI, estamos fazendo. Porque, às vezes, as pessoas têm aquela noção atrasada de que a indústria é cheia de graxa, cheia de barulho, cheia de poluição. Isso já não é mais assim. A indústria é uma atividade altamente agregadora de valor, com problemas muito interessantes e que é o carro-chefe das principais economias do planeta. Nós temos que fazer esse debate da educação brasileira. E o mais importante também é você pensar um conjunto de competências socioemocionais. No futuro, as pessoas não vão ser apenas selecionadas pelo domínio da capacidade da linguagem matemática, por falar idiomas, por resolver problemas de maneira ágil, mas também por uma conduta, por valores éticos que são criados nesses processos de competição. Então, colaboração, criatividade, tudo isso é muito importante e nós estamos atentos a esse processo. Ok, quero agradecer a presença do nosso economista e diretor de Educação e Tecnologia da CNI e recém-postado presidente do Conselho Administrativo do BNDES, Rafael Lucchesi. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso podcast. É um prazer estar com vocês aqui em Goiás. Tudo bem, agradecer também ao nosso presidente Sandro Mabel pela presença aqui no nosso podcast. Volte mais vezes, presidente. Vamos sim, Sandra. E o grande desafio nosso que nós conversamos hoje aí na reunião que nós tivemos é como escalar. Aqui nós estamos fazendo isso, mas nós fazemos... Nosso número é um número grande, mas não é um número enorme como é um país e tudo. Então, o SESI, o Senai, querem fazer com que essas tecnologias, essa forma de aprendizado, tudo isso que é bom para a indústria, para as crianças, para o país, eles possam ser escalados aí na escola pública também. Então, esse é o grande desafio que nós estamos vencendo. Mas muito obrigado, é uma honra poder participar aqui, principalmente junto aí com o professor Lucchesi. Obrigada também a você que nos acompanhou nesse programa, sempre com novidades, sempre com coisas ligadas, pertinentes ao mundo da indústria, esse mundo fantástico, que vocês não perdem nada por conhecer. Na semana que vem a gente volta com mais informações e novidades. Até lá!